Paz, irmãos, sejam com todos. Esse vídeo que eu vou fazer aqui é para esclarecer para alguns irmãos que estão em casa sobre a questão da salvação. Claro que a salvação é individual, cada um responderá por si naquele grande dia. Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente faz uma leitura nas Escrituras que estão contidas na Bíblia, a gente percebe que toda vez quando o assunto salvação, digo isso no Novo Testamento, é abordado por Paulo, pelo nosso Salvador ou pelos outros apóstolos, sempre a salvação está ligada em crer no nosso Salvador. Vou citar algumas partes aqui para a gente só ter uma noção. Tem uma parte que ele fala que o escrito de dívidas que tinha sobre aqueles que creem nele foi rasgado e que o inimigo foi derrotado. O inimigo de quem? O inimigo de todos nós seres humanos. Tem outra parte que o mestre diz que todo aquele que vem até ele de maneira nenhuma lançará fora, porque ninguém pode arrebatar da mão dele. Porque o Pai deu a gente para ele, e ninguém pode arrebatar a gente da mão do Pai, porque o Pai é maior do que ele, foi o que ele disse. Entendeu? Então, nós que cremos no Mestre, a gente faz a vontade do Pai, porque também tem uma parte que o Mestre diz, que a vontade do Pai é esta, a vontade do Criador, que todos nós creiamos naquele que Ele enviou para nós, que é Ele mesmo, o Mestre. E nós podemos notar que toda a Escritura do Novo Testamento, a salvação está relacionada com crer no Mestre. E por isso ele repetia repetidamente as mesmas coisas. Todo aquele que crê em mim será salvo. Quem crê já passou da morte para a vida. Quem crê, ainda que esteja morto, será salvo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Ele falava do Espírito Santo. Quem crê não entrará em condenação. Uma parte, um senhor pergunta para Paulo: senhores, o que tenho que fazer para herdar a vida para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor, do seu Salvador, e será salvo tu e tua família. Todas as partes que falam de salvação está relacionado a crer no nosso Salvador. Mas crer o quê? Crer em quê? Porque algumas pessoas têm dúvidas sobre o que significa realmente crer nele. É porque assim, no começo do mundo, um pouco mais para trás, no começo do universo, o Criador criou o primeiro ser de todos, que foi seu filho, o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito de toda a criação, então antes de existir qualquer coisa, existiu ele, que é o nosso Salvador. E quando ele existiu, ambos, com poder de onisciência, onipotência e onipresença, criaram todo o reino espiritual, todo o reino celestial, todo o reino que está fora desse nosso reino pequenininho aqui. Os anjos, os arcanjos, os querubins, as potestades e os principados foram criados num reino diferente desse nosso, que é o que ele quer instalar aqui para a gente de novo. É um reino do Criador, um reino dos céus, que ele quer instalar aqui. Ele quer que a gente faça parte desse reino do céu também. Mas, por causa do pecado, a gente foi separado dele. Então a gente não tem participação nesse reino. A gente tem participação só aqui na vida material, terrena. Mas graças ao sacrifício dele e seu sangue, a gente tem acesso agora a voltar a participar do reino. E como que a gente participa do reino? Todos nós somos pecadores, impossíveis de conseguirmos nos salvar só por fazer coisas boas, que é o que muitos pensam que é como a gente se salva. A Escritura em nenhuma parte diz que nós seremos salvos por fazer coisas boas, mas toda hora a Escritura diz que nós seremos salvos por crer no Mestre, por crer que o Pai enviou o Mestre para morrer por nós. Essa foi a promessa que foi feita para Adão, para Abraão, para Noé,
para Isaac, para Jacó, para as 12 tribos e para a gente também, que nós receberíamos um cordeiro imaculado que morreria em nosso lugar e pagaria o que nós deveríamos pagar. Ele foi ao inferno por nós, ele sofreu as dores por nós, ele levou sobre si o pecado de todos nós. Mas como que ele levou o pecado de todos nós? De todos nós que cremos. Ele levou o pecado de alguns. Esses alguns são os que creem. Quando eu digo todos nós, são todos nós os que cremos. Os que não quiserem crer, eles terão que pagar o preço pelos seus pecados por si próprio. E o salário do pecado é a morte. Então, vamos recapitulando aqui. Se nós somos salvos por crer no Senhor, no nosso Salvador, e também crer no nosso Pai, no Criador que enviou o Salvador para nós, ao fazer a vontade do Pai, que é crer no Filho dele, nós estamos cumprindo um dos 2 grandes mandamentos universais, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A vontade do Pai é esta: que vós creais naquele que ele enviou. Então, esse primeiro mandamento a gente está cumprindo quando a gente crê no Filho dele para poder ser salvo. O segundo mandamento é parecido com esse. Que nós devemos amar nosso próximo, assim como a gente ama a nós mesmos. Na carta de João, o apóstolo Paulo fala isso, o mestre fala isso, o apóstolo Tiago fala isso. Todos os apóstolos falam a mesma coisa, que se nós amarmos nosso próximo, nós cumprimos toda a lei. A lei do Antigo Testamento se resume somente em amar o próximo. Mas ao amar o próximo, sim, quando a gente ama o próximo, a gente dá fruto do Espírito Santo. Esse amor que a gente manifesta pelo próximo, não adianta amar de boca, a gente tem que amar na prática. Esse amor na prática, as Escrituras chamam de caridade, que é o amor em prática. Quando a gente mete a mão na massa para praticar o amor em prática, a gente está dando frutos, que a gente verdadeiramente crê no Salvador. Sim, por isso que a nossa salvação depende exclusivamente de crer no Salvador e no Criador que nos enviou o Salvador. Crer que ele veio à Terra mesmo, crer que ele é o próprio Deus encarnado, crer que ele morreu por nós e levou nossos pecados e pagou por nós, crer que ele ressuscitou, está agora no seu reino esperando por nós que estamos crendo nele, e ele há de vir nos buscar. Essa é a crença que nós que cremos no Salvador, Yahushua, enviado por seu Pai, Yah. Essa é a fé que nós temos, que nos salvará.